Caríssimos, que todos sejam bem-vindos ao nosso momento com Deus através do Evangelho diário. João capítulo 21, dos versículos 20 ao 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si João, aquele discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reinclinou a cabeça sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai trair? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser de João? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso, Pedro? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que João não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Refletindo este Evangelho. Para cada um de nós, o Senhor tem um desígnio. A nossa história é diferente da de todo mundo. Nós somos únicos e temos chamado pessoal. Nesse contexto, vemos que Pedro queria saber de Jesus o que iria acontecer a João e dava sinais de dúvidas em relação ao discípulo que Jesus amava. Prestando bem atenção no texto, nós até percebemos que havia um certo ciúme de Pedro com relação a João. Jesus, porém, diante dessa reação de Pedro, dizia: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que importa com isso, Pedro? Tu basta seguir-me. Então, o Senhor tem uma hora destinada a cada um. Por isso, não precisamos nos importar com aqueles ou com aquelas que ainda não foram chamados para acompanhar Jesus. O plano de Deus para nós é perfeito. Não tem falha. E tem um sentido definido e uma marca singular. Portanto, ao invés de nos preocuparmos com o projeto de Deus para as outras pessoas, nós deveríamos estar atentos à voz de Jesus, que nos diz pessoalmente a cada um de nós: tu segue-me. É importante que permaneçamos quietos, no silêncio e abandonados às sugestões do Espírito, que perscruta o nosso coração, sonda o nosso coração e sabe
precisamente do que necessitamos. Sabe, de forma pontual, cirúrgica, de forma cirúrgica, o que exatamente é o essencial para a nossa vida. O Espírito Santo é que toma essa função. Então não precisamos nos preocupar com o que vai acontecer com a nossa vida, para onde nós vamos, basta fazer nossa parte. Que Deus já fez a parte dele para nós até antes de nós nascêssemos, que nós nascêssemos. Devemos nos alegrar porque o Senhor nos chama particularmente e nos leva a entender que a vontade de Deus está se cumprindo em nós, passo a passo, na nossa vida-história, a nossa história-vida. Assim, também podemos pensar em relação à morte de alguém. Às vezes, nós pensamos, por quê? Uns vão tão jovens e ficam os idosos. E até mesmo de forma pretensiosa, como um juiz implacável, por que será que Deus leva pessoas tão boas e ficam pessoas tão ruins neste mundo? Muitas vezes nós queremos ser um juiz. Reflitam bem sobre isso. Se nós basearmos neste evangelho de hoje, nunca faremos mais estes questionamentos. Por que Deus levou este? Por que Deus não levou aquele? Nós ficamos procurando coisas aqui e acolá para tentar entender o enigma da morte e do chamado de Deus. Então nós nunca mais faremos esses questionamentos se nós refletirmos bem sobre este evangelho de hoje. Pois o Senhor é o dono do nosso tempo. Ele é o Senhor da vida e da morte. Da morte no sentido de nos chamarmos, porque Ele é o Deus da vida. Você se preocupa com a caminhada dos outros? Uma pergunta interessante para que possamos refletir de forma mais concreta no contexto deste evangelho de hoje. Você aceita a sua missão sem deixar de fiscalizar a missão das outras pessoas? Perguntas bem contundentes para a nossa reflexão. Você está seguro de que tem feito o que lhe cabe? A missão que Jesus me deu, a missão que Jesus me chama? Segue-me. Como você tem enfrentado a morte das pessoas, inclusive de alguns entes queridos, amigos que já se foram, a propósito desse maldito vírus da Covid-19 que está levando tanta gente jovem? A priori pensava-se que era só idosos, mas pessoas até saudáveis estão se despedindo deste mundo. Você já ficou pensando o porquê? Não levou idosos, levou jovens? Precisamos refletir bastante sobre estas coisas. Você também se questiona, se pergunta, tem bastante ponto de interrogações na tua cabeça? O que Jesus lhe falou hoje no seu coração?
A minha explanação, a nossa meditação de hoje sobre esse lindo texto, o que diz ao teu coração? Deus abençoe você.